A aeromoça humilha a idosa por causa da sua cor, mas o que ela não sabia é que a idosa era a presidente da companhia aérea. O sol começava a brilhar nas enormes janelas de vidro do movimentado aeroporto internacional. O vai e vem de passageiros contrastava com a calmaria interna de Eunice Martins, uma senhora de 72 anos, de pele negra e cabelos grisalhos cuidadosamente presos em um coque. O semblante sereno escondia as inúmeras batalhas que ela já havia travado na vida. Usando um elegante casaco bege, simples mas de bom gosto, ela caminhava lentamente até o portão de embarque. Em sua mão, apenas uma pequena mala de mão de couro, envelhecida pelo tempo, mas ainda resistente como ela mesma. À sua volta, o cenário era caótico. Passageiros se apressavam conferindo passagens e malas, enquanto famílias se despediam e executivos discutiam ao telefone. Eunice, no entanto, parecia não se abalar com o ritmo frenético. Seus olhos observavam tudo com uma calma quase impenetrável. Ela já estivera em muitos aeroportos como aquele, em muitos momentos de sua longa jornada, mas cada embarque carregava consigo um novo destino, uma nova história. Ao se aproximar da fila para embarque da primeira classe, os olhares começaram a surgir, disfarçados, mas presentes. Muitos se perguntavam, em silêncio, o que aquela mulher de aparência tão simples fazia ali. Eunice, no entanto, não se deixava abater. Ela sabia quem era, e sabia o valor do silêncio diante do preconceito. "Primeira classe, por favor", disse o funcionário da companhia aérea no portão de embarque, com um sorriso polido, quase mecânico, que já havia repetido inúmeras vezes naquela manhã. Eunice entregou o bilhete com um sorriso calmo. Ele o verificou por um instante, sem sequer erguer os olhos para ela, e devolveu o bilhete com a mesma expressão automática. "Tenha uma boa viagem, senhora." "Obrigada", respondeu Eunice educada, enquanto se movia lentamente em direção à aeronave. Os corredores do aeroporto, geralmente repletos de pressa e confusão, pareciam se alargar à medida que ela caminhava, tranquila, confiante, mesmo que invisível aos olhos da maioria. Quando finalmente adentrou o luxuoso avião, foi recebida pelo silêncio acolhedor da cabine de primeira classe. O cheiro de couro novo e perfumes caros impregnava o ambiente. As poltronas eram largas, revestidas de um couro branco que brilhava sob a luz suave das luminárias embutidas. As divisórias ofereciam privacidade aos passageiros, uma bolha de tranquilidade que contrastava com o caos de fora. Eunice percorreu o corredor estreito com passos firmes, sem pressa. A cada passo, ela percebia os olhares de outros passageiros já acomodados. Homens de negócios em seus ternos bem cortados, mulheres em vestidos elegantes, todos disfarçando sua curiosidade. Um homem alto e imponente, de terno azul marinho impecável, estava de pé, ajeitando uma mala de couro no compartimento acima do seu assento. Seu olhar fixou-se em Eunice por um breve momento, avaliando-a silenciosamente antes de voltar ao seu lugar. Ao encontrar seu assento próximo à janela, Eunice soltou um suspiro leve. O pequeno prazer de observar as nuvens durante o voo sempre a agradou. Ela lutou um pouco para erguer sua mala de mão e colocá-la no compartimento superior. Apesar da idade, insistiu em fazer isso sozinha. "Posso ajudá-la, senhora?" perguntou um comissário de bordo que passava por ali, um jovem simpático de cabelos castanhos. "Obrigada, querido, mas eu consigo", respondeu Eunice com um sorriso caloroso. Logo depois de se acomodar, Eunice ajustou o cinto e fechou os olhos por um momento, deixando o ambiente ao seu redor se transformar em um vago murmúrio de vozes e sons de malas sendo guardadas. Ela estava acostumada a voar, mas sempre apreciava esse momento de calmaria antes da decolagem. A aeromoça encarregada da primeira classe, Marina, entrou na cabine com o ar de quem estava no controle. Alta, loira, com olhos azuis que pareciam avaliar cada detalhe ao seu redor, ela trazia consigo um ar de confiança que beirava a arrogância. O uniforme impecável destacava sua postura ereta e seus movimentos calculados transmitiam uma ideia clara de que ela levava seu trabalho a sério, talvez até demais. Ao caminhar pelo corredor, verificando os passageiros,
Algo em Eunice chamou sua atenção. Marina franziu ligeiramente o senho ao vê-la. Sua expressão de dúvida foi quase imperceptível, mas para quem a observava de perto, o desconforto era claro. Ela se aproximou com passos firmes, parando ao lado de Eunice. "Com licença, senhora", disse Marina com um sorriso que parecia forçado. "Eu preciso ver seu bilhete novamente." Eunice abriu os olhos lentamente, olhando para a aeromoça por um breve instante antes de pegar o bilhete em sua bolsa. Sem questionar, entregou o documento a Marina, que o pegou com dedos apressados, examinando-o com atenção excessiva. Por alguns segundos, a cabine da primeira classe pareceu suspender a respiração. Os outros passageiros, antes distraídos, agora observavam a interação, mesmo que de soslaio. Marina mantinha o bilhete nas mãos, como se esperasse encontrar algo de errado. Ao confirmar que o bilhete de Eunice era de fato para a primeira classe, ela não conseguiu disfarçar a expressão de surpresa misturada com desconfiança. "Ah, me desculpe, senhora", disse Marina, com uma leve hesitação na voz. "Apenas uma checagem de rotina." "Sem problemas", respondeu Eunice, sorrindo de leve, mas o brilho de seus olhos denunciava que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Enquanto devolvia o bilhete, Marina deu um passo para trás, ainda desconfiada. Ao se afastar, murmurou para um de seus colegas comissários, um homem de aparência jovem e cabelos curtos que estava próximo, ajustando as cortinas do corredor. "Ela não parece alguém que deveria estar aqui", sussurrou Marina, sem olhar diretamente para o colega. "Algo está errado." O comissário olhou rapidamente para Eunice, mas deu de ombros. "Ela tem o bilhete certo, Marina. Isso é o que importa, não acha?" Marina soltou um suspiro breve e irritado, afastando-se sem responder. Para ela, havia algo profundamente fora de lugar, e isso a incomodava. Ela não sabia ainda o que era, mas aquela sensação de desconforto não a deixava em paz. Eunice, do seu assento, observava tudo. Seus olhos seguiam discretamente cada movimento de Marina, mas ela não dizia nada. Já havia vivido situações parecidas antes e sabia que a paciência, muitas vezes, era sua melhor resposta. Ela apenas ajustou o casaco sobre o colo e virou-se para a janela, esperando o momento da decolagem, enquanto o silêncio pesado da primeira classe voltava a dominar a cabine. O avião começou a ganhar vida com o som dos motores ronronando suavemente, enquanto os últimos passageiros se acomodavam e a tripulação fazia seus preparativos finais. A luz suave que preenchia a cabine da primeira classe refletia nas poltronas de couro branco, criando um contraste com a tensão silenciosa que se instalara desde o breve encontro entre Eunice e Marina. A idosa continuava imóvel, observando pela janela o movimento no pátio do aeroporto. Por fora, sua postura era inabalável, mas por dentro havia uma força tranquila que a mantinha serena. Ela sabia que aquele tipo de situação era mais comum do que se gostaria de acreditar. Marina, por outro lado, não conseguia disfarçar sua inquietação. Enquanto caminhava pelo corredor para verificar os cintos de segurança dos passageiros, seus pensamentos estavam presos no encontro com Eunice. O rosto da idosa, calmo e impenetrável, a irritava de um jeito que ela não conseguia explicar. Algo não se encaixava, e Marina tinha dificuldade em aceitar aquilo. "Essa senhora", murmurou ela para si mesma enquanto ajustava a poltrona de um passageiro ao lado. "Algo está errado, eu sei que está." Mais à frente, um dos passageiros, um homem de terno cinza, percebeu o desconforto de Marina. Ele ergueu a cabeça por cima de seu tablet e a observou por alguns instantes, antes de voltar sua atenção para a tela. Outros passageiros, mesmo que não dissessem nada, também haviam notado o comportamento da aeromoça. Entre olhares e cochichos disfarçados, a tensão era quase palpável. Mas como é comum nesses ambientes, ninguém dizia nada. O silêncio de conformidade falava mais alto. No meio da cabine, Jorge Mendonça, o homem alto de terno azul que observara Eunice desde o embarque, continuava a seguir a situação de perto. Seus olhos experientes captavam cada detalhe, mas ele permanecia calmo, esperando o desenrolar dos acontecimentos. Ele sabia que, às vezes,
era preciso paciência para que as verdades se revelassem por si mesmas. Marina passou novamente pelo corredor, parando uma vez mais ao lado de Eunice, que mantinha seu olhar fixo na janela. "A senhora está confortável?" perguntou Marina, com um sorriso forçado. Havia um leve tom de condescendência em sua voz, como se a pergunta tivesse um subtexto que apenas ela entendia. Eunice virou-se lentamente e, com a mesma calma de antes, respondeu: "Estou. Obrigada." Marina ficou parada por mais alguns segundos, como se esperasse algo mais, mas Eunice não deu continuidade à conversa. A aeromoça, sentindo-se incomodada, finalmente se afastou. Enquanto andava de volta à área da tripulação, suas mãos começaram a tremer levemente. Ela sabia que seu comportamento estava longe de ser o profissional exigido, mas algo dentro dela a empurrava a questionar aquela presença, como se sua intuição gritasse que havia algo que ela não estava vendo. Na pequena galley da primeira classe, Marina encontrou-se com um de seus colegas, Lucas, o comissário de bordo, que antes a ouvira murmurar sobre Eunice. Ele estava organizando os lanches e as bebidas para o serviço de bordo, quando Marina se aproximou. "Lucas, você viu aquela senhora na janela? Ela, não sei, mas não parece que ela deveria estar aqui", disse Marina em voz baixa, mas com urgência. Lucas ergueu os olhos do trabalho e a encarou, um tanto confuso. "Marina, você ainda está pensando nisso? Ela tem o bilhete certo, pagou pela passagem. Qual é o problema?" Marina olhou para os lados, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. "Não é só o bilhete, Lucas, é o jeito. Não parece certo. Como alguém assim está na primeira classe? Você viu a mala dela? E aquele casaco velho?" Lucas suspirou, cansado de ouvir a colega insistir naquele assunto. "Marina, a gente lida com todos os tipos de pessoas aqui. Você não pode ficar julgando os passageiros assim. Ela pode ser alguém importante, você nunca sabe." Marina balançou a cabeça, frustrada. "Alguém importante? Não me faça rir. Ela não tem o perfil dos passageiros que costumam viajar aqui. Aposto que tem algo de errado." Lucas, percebendo que Marina estava presa naquela ideia, resolveu mudar de assunto. "Se eu fosse você, focaria no trabalho. Vamos começar o serviço de bordo em breve." Marina bufou, irritada, e voltou ao seu posto, mas seus pensamentos continuavam voltados para Eunice. Ela sentia que precisava descobrir mais sobre aquela mulher. Precisava entender o porquê daquela inquietação crescente em seu peito. Cada vez que seus olhos cruzavam o corredor e viam a figura calma e imponente de Eunice sentada ali, parecia que algo se remexia dentro dela. Naquele momento, o comandante anunciou pelo sistema de som que estavam prontos para a decolagem. A cabine foi tomada por um silêncio respeitoso, enquanto os motores rugiam mais alto e a aeronave começava a rolar pela pista. O peso da gravidade empurrou os passageiros contra suas poltronas conforme o avião subia suavemente, rasgando o céu azul. Dentro de sua bolha de tranquilidade, Eunice continuava impassível, observando as nuvens se afastarem conforme o avião ganhava altitude. Ela sabia que o comportamento de Marina não era uma simples questão de protocolo. Havia algo mais profundo ali, algo que a idosa já reconhecera em outros momentos de sua vida. O preconceito, por mais disfarçado que fosse, ainda estava presente, e ela aprendera a enfrentá-lo com a serenidade que somente os anos lhe deram. Enquanto o avião estabilizava a rota, Marina começou a preparar o carrinho de bebidas para o serviço de bordo, mas seus olhos continuavam a vagar na direção de Eunice. A cada vez que olhava, sentia uma pressão crescer em seu peito. Não era apenas curiosidade, era a necessidade de ter suas suposições confirmadas. A aeronave já estava em altitude de cruzeiro, navegando suavemente pelas alturas. O serviço de bordo havia começado, e Marina empurrava o carrinho de bebidas com movimentos automáticos, a mente presa à inquietação que não a abandonava. Enquanto passava pelos assentos da primeira classe, o som das taças tilintando e os pedidos educados dos passageiros enchiam o ambiente. Contudo, para Marina cada som parecia distante. Ela estava distraída, incapaz de se concentrar totalmente no trabalho. A cada parada que fazia, suas mãos tremiam levemente,
e seu olhar, mesmo que disfarçado, sempre acabava voltado para Eunice, que permanecia imóvel em sua poltrona, absorta em contemplar o céu pela janela. A senhora não demonstrava qualquer desconforto ou irritação, mesmo sob o peso dos olhares julgadores, que vez ou outra pousavam sobre ela. Parecia alheia a tudo, ou talvez estivesse apenas habituada a esse tipo de situação. Sua paciência e dignidade eram inabaláveis. Enquanto Marina servia bebidas aos passageiros, suas interações eram rápidas, quase automáticas. Um empresário de cabelos grisalhos que trabalhava em seu laptop pediu um copo de vinho. "Tinto, por favor", disse ele, sem tirar os olhos da tela. Marina rapidamente serviu a bebida e se moveu para o próximo assento. Do outro lado do corredor, um casal jovem, vestindo roupas de grife, discutia sobre uma compra recente enquanto Marina se aproximava. "Espumante para nós dois, por favor", disse a mulher, sorrindo superficialmente, enquanto continuava a conversa com o parceiro sobre a última bolsa de marca que ela havia adquirido. Marina serviu o espumante e sorriu automaticamente, mas por dentro seu desconforto aumentava. Seu olhar voltava involuntariamente para Eunice. Ela não conseguia entender por que aquela mulher de aparência tão modesta e comportamento tão calmo continuava a incomodá-la tanto. Era algo que ela não conseguia explicar, e isso a frustrava ainda mais. Ao se aproximar de Eunice, a tensão em seu peito cresceu. Ela parou ao lado da senhora e, com um sorriso que mal disfarçava sua inquietação, perguntou: "Posso lhe oferecer algo para beber, senhora? Água, suco, vinho?" Eunice desviou os olhos da janela e olhou diretamente para Marina sem pressa. Seu olhar era calmo, mas profundo, como se pudesse enxergar além das palavras. "Água, por favor", respondeu ela com sua voz suave, mas firme. Enquanto servia a água, Marina percebeu que suas mãos tremiam. Tentando esconder o nervosismo, ela entregou o copo para Eunice, que agradeceu com um leve aceno de cabeça. Nesse momento, Jorge Mendonça, o homem de terno azul que vinha observando tudo desde o início, se levantou de seu assento. Ele caminhou lentamente até Eunice e, com um sorriso cordial, inclinou-se ligeiramente para falar com ela. "Senhora Martins, está tudo bem por aqui?" perguntou Jorge, sua voz baixa e respeitosa, mas claramente audível para Marina, que estava a poucos passos de distância. Eunice sorriu de volta, um sorriso sereno, e respondeu: "Tudo está perfeito, Jorge. Não se preocupe." Marina congelou. O nome Senhora Martins ecoou em sua mente enquanto uma onda de confusão e pânico começava a se formar. Aquele homem tão imponente e bem vestido falava com Eunice como se estivesse na presença de uma autoridade. Quem era ela, afinal? Jorge, percebendo o desconforto de Marina, olhou diretamente para ela e, em um tom mais sério, disse: "A senhora está sendo bem atendida, senhora Martins." O ar pareceu se tornar mais pesado ao redor de Marina. Ela sentia seu coração disparar, mas manteve o sorriso artificial. "Claro, senhor. Estou à disposição para o que a senhora precisar", disse, tentando manter a compostura, embora sua mente já estivesse em completo caos. Eunice, com sua calma característica, apenas sorriu e acenou para Jorge, que se retirou respeitosamente e voltou ao seu assento. Marina, no entanto, sentiu como se o chão estivesse prestes a desabar sob seus pés. Quem era aquela mulher? Como ela conhecia Jorge? E por que ele a tratava com tanto respeito? Ela voltou para a galley com passos rápidos e, ao chegar, encostou-se na parede, sentindo o coração pulsar acelerado. Lucas, que estava organizando as bandejas para o jantar, percebeu o estado de Marina e ergueu uma sobrancelha. "Está tudo bem com você?" perguntou ele, sem parar de trabalhar. Marina respirou fundo, tentando acalmar-se. "Você ouviu o que aquele homem disse? Chamou aquela senhora de Senhora Martins. Ele a conhece. Quem você acha que ela é?" Lucas olhou para Marina, claramente confuso. "E daí? Ele pode conhecê-la de qualquer lugar." "Marina, acho que você está exagerando nisso. É só uma passageira, como qualquer outra." Marina balançou a cabeça, ainda incapaz de tirar a inquietação de sua mente. "Não, Lucas, não é só isso. Ele a chamou com tanto respeito. Algo não está certo. Eu sinto que estou perdendo alguma coisa."
Lucas suspirou exasperado. Olha, se você acha que tem algo de errado, fala com o chefe de cabine. Mas, sinceramente, acho que você está deixando sua imaginação correr solta. Marina mordeu o lábio, hesitante. Ela sabia que Lucas tinha razão em parte, mas algo em seu instinto continuava a gritar que havia mais naquela situação do que ela estava vendo. Aquele encontro com Eunice não era comum, e Marina estava decidida a descobrir o que estava acontecendo. Enquanto isso, na cabine, o silêncio reinava. Eunice voltou a olhar pela janela, seu rosto refletindo tranquilidade, mas havia algo mais em seus olhos. Ela sabia que a aeromoça estava desconfortável e sabia que o preconceito, por mais sutil que fosse, estava presente. Mas, como sempre, Eunice escolhia a paciência. Ela entendia que, às vezes, as lições mais importantes vinham de situações inesperadas, e essa, certamente, seria uma dessas lições. Marina, por sua vez, voltava à cabine para continuar seu trabalho, mas agora com a mente ainda mais tomada pela confusão. Marina caminhava de volta para a cabine, mas agora cada passo parecia mais pesado. O que antes era um serviço rotineiro de bordo, havia se transformado em uma montanha de dúvidas e confusão. Seu olhar varria os passageiros rapidamente, mas sempre retornava a Eunice, que continuava sentada em sua poltrona com a mesma tranquilidade. O fato de Jorge ter chamado aquela mulher de Sra. Martins a deixava inquieta. O nome parecia familiar, mas a jovem aeromoça não conseguia conectar os pontos. Ela havia trabalhado em muitos voos, servindo pessoas de status e prestígio, mas aquela senhora de aparência simples definitivamente não se encaixava nos perfis que Marina estava acostumada a lidar. O carrinho de bebidas estava quase no fim da fileira, quando Marina sentiu o peso de sua própria insegurança aumentar. Ela não conseguia ignorar a forma como Jorge havia se dirigido a Eunice, e a expressão de respeito que ele mantinha era algo que ela raramente via nos passageiros. Algo estava acontecendo, algo importante, mas ela não conseguia descobrir o quê. Enquanto Marina lutava para manter sua postura, Jorge se levantou de seu assento novamente. Ele andou calmamente em direção a Eunice, e os olhares ao redor acompanharam seus passos com curiosidade. Ao chegar ao lado dela, ele se inclinou respeitosamente. Desculpe incomodá-la, Sra. Martins, mas eu gostaria de discutir alguns detalhes sobre a reunião que teremos em Paris. Está confortável para conversarmos agora? Marina, que estava parada próximo, fingindo servir um outro passageiro, ouviu claramente a conversa. Seus olhos se arregalaram, mas ela tentou manter a compostura, desviando o olhar para não parecer intrometida. No entanto, cada palavra de Jorge parecia aumentar o turbilhão de pensamentos dentro dela. Eunice levantou o olhar calmamente e, com a mesma serenidade que mantinha desde o início do voo, sorriu para Jorge. Podemos conversar depois, Jorge. Agora prefiro apenas aproveitar a viagem. Seu tom era firme, mas gentil, e transmitia uma autoridade silenciosa que Marina não havia percebido antes. Claro, Sra. Martins. Estarei à disposição quando precisar, respondeu Jorge com um aceno respeitoso antes de voltar ao seu assento. Marina não pôde evitar se perguntar: quem era essa mulher? Como alguém que parecia tão simples poderia ser tratada com tanta deferência? Suas mãos tremiam levemente enquanto ela continuava a servir os passageiros, mas sua mente estava longe, buscando respostas para o mistério que agora a atormentava. Enquanto o serviço de bordo prosseguia, Marina decidiu que precisava descobrir mais. Ao passar por Lucas, o comissário que trabalhava com ela resolveu comentar: Lucas, você viu como aquele homem trata a senhora que está sentada perto da janela? Ele a chamou de Sra. Martins. Estou começando a achar que ela é alguém importante, disse ela em um sussurro. Lucas, sempre prático, apenas deu de ombros enquanto arrumava as bandejas para o jantar. E daí? Não é nosso trabalho descobrir quem são os passageiros. Se ela pagou pela passagem, então está tudo certo. Não é algo com que você deva se preocupar, Marina. Marina, no entanto, não conseguia deixar o assunto de lado. Mas você não acha estranho? Olha para ela, tão simples, e aquele homem a trata como se ela fosse a dona do avião. Lucas suspirou,
visivelmente cansado da insistência da colega. Marina, eu já disse, você está se preocupando à toa. Só faça seu trabalho. Não estamos aqui para julgar os passageiros. Mas as palavras de Lucas não a acalmaram. Algo dentro de Marina lhe dizia que havia mais naquela história do que ela podia ver, e aquilo a atormentava. Enquanto a inquietação de Marina aumentava. Cada vez que ela olhava para Eunice, uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observada de volta. O comportamento daquela senhora era calmo demais, sereno demais, para alguém que tinha acabado de ser tratado com desconfiança e preconceito. Finalmente, quando o avião estava se aproximando de seu destino, Marina percebeu que não poderia mais ignorar o que estava sentindo. Ela precisava, em um momento de coragem, ou talvez de pura curiosidade incontrolável, ela caminhou até Jorge, que estava revisando alguns documentos em seu assento. Com licença, senhor, começou Maria a parecer o mais profissional possível, apesar da inquietação evidente em sua voz. Posso perguntar quem é essa senhora que está sentada perto da janela? O senhor a chamou de senhora Martins. Ela é uma pessoa importante? Os olhos de seus papéis e olhou diretamente para Marina, com um sorriso suave, mas um pouco enigmático. Ele parecia medir suas palavras cuidadosamente antes de responder. A senhora Eunice Martins. Sim, ela é importante. Marina aguardou ansiosa, esperando mais informações. Mas Jorge manteve o silêncio por alguns instantes, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Ela é a dona da companhia aérea, disse ele finalmente de maneira casual, mas com um peso que fez o estômago de Marina revirar. Marina congelou. As palavras de Jorge pareciam ecoar dentro de sua mente, cada sílaba pesando mais que a anterior. A dona da companhia aérea, repetiu incrédula. Jorge sorriu novamente, desta vez com um ar mais sério. Sim, senhora Martins é a fundadora e presidente desta companhia. Ela prefere viajar de maneira discreta, sem chamar atenção. Por isso, a maioria das pessoas não a reconhece. Mas para aqueles que a conhecem, ela é uma verdadeira lenda no mundo dos negócios. Marina sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. A mulher que ela havia julgado, que havia tratado com desconfiança e preconceito, era a dona da própria companhia aérea em que ela trabalhava. O choque atravessou seu corpo como uma corrente elétrica, deixando-a paralisada por um momento. Eu não sabia, balbuciou Marina, sem saber o que mais dizer. Agora sabe, respondeu Jorge calmamente, antes de voltar aos seus documentos. Marina mal conseguia se mover. O que ela faria agora? A vergonha tomou conta dela, misturada ao pânico que crescia rapidamente. Ela havia cometido um erro grave, e agora sabia que suas ações teriam consequências. Marina sentia-se em um vórtice de emoções. Cada segundo parecia esticar-se, enquanto seu coração batia acelerado. A informação que Jorge acabara de lhe dar era esmagadora. Ela havia julgado e tratado com desdém nada menos do que a fundadora e presidente da companhia aérea. Uma mulher que, na sua visão, parecia não ter lugar ali, era, na verdade, a pessoa mais importante naquele voo, naquele avião, naquele ambiente. A ficha caía lentamente e a sensação de pânico a dominava. Ela se afastou de Jorge, as pernas trêmulas, a mente ainda em choque. Suas mãos suavam e ela as esfregava nervosamente na saia do uniforme, tentando manter a compostura. Mas como ela poderia manter a calma, sabendo que, ao pousarem, a verdade viria à tona? Ela já conseguia imaginar as consequências: demissão, humilhação pública e quem sabe o que mais. Eu estou perdida, sussurrou para si mesma, sentindo o peso de suas próprias ações. Havia se deixado levar por preconceitos, julgando alguém apenas pela aparência, sem sequer dar a chance de conhecer a verdade. Agora aquilo voltava como um bumerangue, acertando-a em cheio.
Enquanto Marina lutava para respirar fundo e pensar no que fazer, Eunice permanecia em seu lugar, calma, serena, como se nada daquilo a afetasse. Seu olhar continuava vagando pelo céu, que agora era um manto de nuvens cinzentas, enquanto o avião sobrevoava o Atlântico. Ela sabia que Marina estava aflita, mas mantinha sua posição de silêncio. Para ela, algumas lições só eram verdadeiramente aprendidas quando o tempo e o silêncio faziam seu trabalho. Marina, sem saber mais como agir, decidiu que precisava de uma explicação. Talvez houvesse uma maneira de amenizar a situação antes que pousassem. Ela respirou fundo e tomou coragem. De forma hesitante, caminhou até Eunice, seus passos suaves, mas cheios de nervosismo. Ao chegar ao lado da idosa, sentiu o estômago revirar de ansiedade. "Senhora Martins, eu..." começou Marina, mas sua voz saiu fraca e trêmula. Ela limpou a garganta e tentou novamente. "Eu sinto muito. Sinto muito se eu fui desrespeitosa, se eu cometi um erro." Eunice virou o rosto lentamente para Marina, seus olhos observando a jovem aeromoça com uma calma que só os anos de experiência de vida podiam proporcionar. Por um momento, o silêncio entre as duas foi pesado, mas não opressor. Marina sentia que Eunice estava refletindo sobre o que diria a seguir. "Você me tratou de acordo com o que viu, não é?" perguntou Eunice com uma voz firme, mas não agressiva. Marina engoliu em seco, as palavras de Eunice cravando-se como pequenas flechas em sua consciência. "Sim, eu fui precipitada", respondeu ela, quase em um sussurro. Eunice assentiu levemente, como se compreendesse algo muito maior do que as palavras que estavam sendo trocadas ali. "As aparências podem enganar, Marina. Nós vemos apenas o que queremos ver, mas sempre há mais sob a superfície, algo que muitas vezes ignoramos por sermos rápidos demais em julgar." Marina não sabia o que dizer. As palavras de Eunice pareciam carregadas de sabedoria, e cada uma delas apenas reforçava o peso de sua culpa. Sentia-se menor a cada instante, encolhida sob o olhar sereno da idosa. "Eu entendo isso agora", disse Marina, sentindo uma pontada de desespero crescer dentro de si. "Mas o que vai acontecer quando pousarmos? Eu sei que cometi um erro grave. Eu sei que isso tem consequências." Eunice manteve seu olhar firme, mas sua expressão suavizou-se levemente. "A vida sempre tem consequências, minha querida. O que fazemos volta para nós de uma forma ou de outra, mas nem sempre essas consequências precisam ser punitivas." Marina olhou para Eunice, confusa. "O que quer dizer?" Eunice respirou fundo antes de continuar. "Não sou uma mulher de vingança, nem de retribuições cruéis. Eu acredito que há mais valor em ensinar do que em punir. E no seu caso, Marina, acredito que a lição foi aprendida." Marina sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, mas ao mesmo tempo, a dúvida persistia. "Então, eu não serei demitida?" perguntou com uma esperança vacilante em sua voz. Eunice a observou por um momento antes de responder. "Você será julgada pelas suas ações e não pelo meu desejo. O que você fez tem peso, e isso não pode ser ignorado. Mas eu pedirei sigilo. Não quero que isso se torne um escândalo ou uma humilhação pública para você. O aprendizado virá de outra forma." Marina mal conseguia acreditar no que ouvia. Ela não esperava clemência, muito menos uma atitude tão generosa da mulher que ela havia tratado com tanto desdém no início do voo. Eu não sei como agradecer", murmurou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eunice, no entanto, sorriu levemente, sem amargura, mas com uma firmeza que demonstrava que o assunto estava longe de ser resolvido. "Agradeça a si mesma quando tiver aprendido verdadeiramente a importância do respeito e da igualdade. O que aconteceu aqui hoje é apenas o início de algo que você precisa carregar para a vida." Marina assentiu lentamente, absorvendo cada palavra com um peso profundo no coração. Ela sabia que nunca esqueceria aquela lição, e que a mulher diante dela era mais do que uma presidente de uma companhia aérea.
Eunice era um exemplo de força, resiliência e sabedoria. E aquela lição, simples, mas poderosa, ficaria marcada em sua mente para sempre. O restante do voo seguiu em um silêncio constrangedor para Marina. Mas para Eunice, era apenas mais um dia em que a vida oferecia uma oportunidade de ensinar, e ela sabia que quando o avião pousasse, um novo capítulo se abriria para todos a bordo. As horas finais do voo transcorreram lentamente para Marina. A cada minuto que passava, a culpa se aprofundava, como uma maré crescente que ameaçava submergir sua consciência. A verdade sobre quem Eunice realmente era pesava em sua mente, mas o peso maior era a maneira como ela a havia tratado. O preconceito disfarçado que havia se manifestado em suas palavras e ações agora a consumia. Sua mente girava em torno das palavras de Eunice, cada uma delas uma lição dolorosa, mas necessária. Os outros passageiros continuavam suas atividades, indiferentes ao turbilhão que acontecia dentro de Marina. Alguns dormiam, outros assistiam filmes ou trabalhavam em seus laptops, mas a jovem aeromoça mal conseguia se concentrar em suas tarefas. Cada vez que olhava para Eunice, sentia uma mistura de vergonha e gratidão. Aquela mulher, a quem ela havia julgado erroneamente, havia demonstrado uma compaixão que ela própria não sabia se teria no lugar de Eunice. Enquanto caminhava pelos corredores, servindo os últimos pedidos de bebida e checando o bem-estar dos passageiros, Marina sentia seus passos pesados, como se cada ação fosse uma lembrança de seu erro. O sorriso profissional, que normalmente exibia agora, parecia uma máscara frágil, pronta para desmoronar a qualquer momento. Ela se via forçada a manter a compostura, mas por dentro, lutava para conter as lágrimas. Perto da galley, Lucas notou o estado de Marina e a chamou de lado. "Você está bem?" perguntou ele com um olhar preocupado. "Você parece meio distante." Marina hesitou antes de responder. Ela não queria falar sobre o que estava acontecendo, mas sentia que precisava desabafar com alguém. "Eu estou lidando com algo complicado", disse ela, tentando manter a voz estável. "Cometi um erro, Lucas, um erro grave." Lucas arqueou as sobrancelhas, esperando que ela continuasse, mas Marina apenas balançou a cabeça. "Não posso falar sobre isso agora, mas é algo que estou tentando consertar. Se precisar de ajuda, estou por aqui", disse Lucas, em um tom sincero. Ele percebeu que havia algo mais acontecendo, mas respeitou o silêncio de Marina e voltou ao seu trabalho. Marina ficou parada por um momento, olhando para o movimento da cabine e sentindo-se completamente perdida. Ela sabia que não havia como voltar no tempo, mas a única coisa que podia fazer agora era enfrentar as consequências de suas ações. O remorso crescia em seu peito, apertando seu coração, e a jovem aeromoça sabia que sua vida jamais seria a mesma após aquele voo. Pouco depois, quando a equipe começou a preparar os passageiros para o pouso, Marina tomou coragem e decidiu se aproximar de Eunice mais uma vez. Ela precisava se desculpar adequadamente, ainda que soubesse que já o havia feito antes. Algo em seu coração dizia que um simples pedido de desculpas não seria suficiente. Eunice, como sempre, estava sentada calmamente, ajustando o cinto de segurança e observando o movimento ao redor. Quando Marina se aproximou, seus olhos captaram a agitação interior da aeromoça antes mesmo que ela dissesse uma palavra. "Senhora Martins", começou Marina, a voz hesitante. "Eu sei que já disse antes, mas preciso dizer novamente. Sinto muito pelo jeito como a tratei. Eu agi por preconceito, por uma ideia errada, e eu nunca vou me perdoar por isso." Eunice a olhou com suavidade, mas dessa vez havia algo mais em seus olhos. Era como se estivesse avaliando o verdadeiro peso das palavras de Marina, tentando entender se o arrependimento era genuíno ou apenas fruto do medo das consequências. "Você disse que aprendeu algo hoje", disse Eunice, sua voz firme, mas sem julgamento. "Mas você entende o que realmente aconteceu? O que significou o que você fez?" Marina sentiu um nó na garganta. "Sim, eu entendo. Eu julguei você sem saber nada sobre sua história, sobre quem você é. Eu a olhei e decidi que você não pertencia àquele lugar, quando, na verdade,
A única coisa fora de lugar era a minha visão limitada. Eu percebi que eu ainda tenho muito a aprender. Eunice manteve o olhar fixo em Marina por mais alguns instantes, antes de balançar a cabeça lentamente, como se aceitasse as palavras da jovem aeromoça. O aprendizado é contínuo, Marina. O importante é o que você fará com o que aprendeu. Não se trata apenas de pedir desculpas, mas de viver de uma maneira diferente, de enxergar as pessoas de forma diferente. Marina assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Eu prometo que vou mudar. Eu preciso mudar. Eu nunca mais quero tratar alguém do jeito que tratei você. Eunice sorriu levemente, um sorriso que era tanto compassivo quanto firme. Então você está no caminho certo. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de alívio e tristeza profunda. Ela sabia que havia aprendido uma lição valiosa naquele dia, mas o custo emocional fora alto. Agora, vá fazer seu trabalho, Marina, disse Eunice gentilmente. O voo está quase terminando e você ainda tem responsabilidades aqui. Marina, enxugando rapidamente as lágrimas, agradeceu com um leve aceno de cabeça. Obrigada, senhora Martins. Eu nunca vou esquecer o que aprendi hoje. Enquanto ela se afastava para continuar seus deveres, sentia-se um pouco mais leve, mas também ciente de que a verdadeira mudança viria com o tempo, com suas ações futuras. O remorso ainda a acompanhava, mas agora havia um fio de esperança em seu coração. A lição estava aprendida, mas sua aplicação seria um desafio diário a partir daquele momento. Na cabine, os passageiros começaram a se preparar para o pouso, colocando seus pertences no lugar e ajustando os cintos. O silêncio habitual retornou. Mas para Marina, aquele voo havia sido o início de uma transformação interna que ainda levaria tempo para se consolidar completamente. O avião começou sua descida gradual e o aviso de atar os cintos iluminou-se acima das cabeças dos passageiros. O ambiente estava silencioso, apenas o som suave dos motores e o ocasional tilintar de copos e objetos sendo guardados pelos comissários preenchiam o espaço. Marina caminhava pela cabine, certificando-se de que todos os passageiros estavam prontos para o pouso. A tensão ainda percorria seu corpo, mas algo em seu interior havia mudado. Sentia-se exausta, como se o peso da lição aprendida naquele voo tivesse drenado suas forças. Mas, ao mesmo tempo, sabia que saía dali uma pessoa diferente. Eunice continuava sentada, a mesma serenidade intacta, observando os preparativos finais para a aterrissagem. Havia algo na postura da idosa que transmitia um ar de sabedoria contida, como se cada movimento seu fosse cuidadosamente medido, cada palavra escolhida com intenção. Ela olhava calmamente para fora da janela, as nuvens se dissipando conforme o avião se aproximava da terra firme. Sabia que o momento da revelação se aproximava, mas permanecia serena, confiante de que o desenrolar dos eventos aconteceria no tempo certo. Marina cruzou o corredor uma última vez, certificando-se de que todos os passageiros estavam preparados. Quando passou pelo assento de Jorge, o homem olhou para ela com um sorriso compreensivo, percebendo o que ela havia vivido naquele voo. Ele não disse nada, mas aquele gesto silencioso a fez perceber que ele também entendia o peso de suas ações. Quando o avião finalmente tocou o solo, um leve suspiro de alívio escapou de vários passageiros. O impacto suave das rodas na pista marcou o fim daquela viagem, mas para Marina era apenas o início de algo maior. Ela sabia que o pouso não encerraria os sentimentos que a atormentavam, mas era o primeiro passo para enfrentar as consequências. Assim que o avião começou a desacelerar, o comandante anunciou pelo sistema de som que logo os passageiros poderiam desembarcar. O som dos cintos sendo desatados e das malas sendo retiradas dos compartimentos acima das cabeças encheu a cabine. Mas para Marina, o verdadeiro momento de impacto ainda estava por vir. Assim que o avião parou completamente e as portas começaram a se abrir, Jorge levantou-se de seu assento e, como se houvesse uma coreografia silenciosa entre eles, estendeu a mão para Eunice, que aceitou com um sorriso calmo. Marina observava de longe, tentando manter a postura,
mas sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Eunice levantou-se com a ajuda de Jorge e juntos começaram a caminhar em direção à saída. Quando chegaram à frente da cabine, Eunice parou e se virou para Marina, seus olhos transmitindo uma mensagem clara. Era o momento da verdade. Marina, começou Eunice, sua voz firme, mas cheia de compaixão. Todos os olhos ao redor se voltaram para a cena. A maioria dos passageiros ainda não sabia quem Eunice realmente era, mas a postura dela e a presença de Jorge ao seu lado deixavam claro que havia algo diferente naquela mulher. Marina respirou fundo, pronta para o que viesse a seguir. Seu corpo inteiro estava tenso, mas ela sabia que não havia mais como escapar daquele confronto. Eu sou a presidente desta companhia aérea, revelou Eunice, sem elevar o tom de voz, mas com uma autoridade que fez com que cada palavra ecoasse no silêncio que se formou ao redor. Eu fundei esta empresa há muitos anos e sempre acreditei que respeito e igualdade são os pilares que a sustentam. O que aconteceu neste voo foi uma lição para todos nós. Marina sentiu o rosto queimar, o peso da revelação caindo sobre seus ombros como uma tonelada. Ela tentou manter a postura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Sabia que aquela era sua demissão sendo anunciada e aceitou o destino sem protestar. Mas o que importa para mim não é apenas punir erros, continuou Eunice, os olhos fixos nos de Marina. Eu acredito que as pessoas podem aprender, podem mudar. E acredito que você, Marina, pode ser uma dessas pessoas. No entanto, não posso ignorar o que aconteceu. O coração de Marina apertou no peito. Ela sabia que aquele era o momento em que tudo desmoronaria. As palavras de Eunice pesavam, cada uma delas trazendo consigo a realidade de suas ações. Você será transferida para outro setor, disse Eunice com uma calma que surpreendeu Marina. Um lugar onde poderá aprender na prática o valor do respeito e da igualdade. Não será uma posição fácil, mas será uma oportunidade para você ver as pessoas além das aparências, para lidar diretamente com passageiros de todas as classes, todos os dias. Marina piscou atônita. Aquilo era completamente inesperado. Ao invés de ser demitida, ela receberia uma chance de redenção, uma oportunidade de aprender, mesmo que de uma forma dura. Eu não sei o que dizer, murmurou, ainda processando o que estava acontecendo. Não precisa dizer nada agora, respondeu Eunice com um leve sorriso. Apenas reflita sobre o que você aprendeu aqui. A verdadeira mudança não vem com palavras, mas com ações. Vamos ver o que você fará daqui para frente. Marina assentiu lentamente, ainda sentindo o peso da humilhação, mas agora com uma nova compreensão. Aquela mulher que ela havia tratado com tanto preconceito e desdém lhe oferecera uma lição, não uma punição. E essa lição seria difícil de esquecer. Enquanto os outros passageiros começavam a desembarcar, Marina se afastou para um canto, deixando as lágrimas caírem em silêncio. Ela sabia que sua jornada ainda estava apenas começando e que aquela chance que Eunice lhe dera seria sua oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Eunice, acompanhada de Jorge, deixou a aeronave com a mesma dignidade e tranquilidade que havia demonstrado desde o início. Para ela, aquele dia havia sido uma oportunidade não apenas de viajar, mas de ensinar algo valioso. Uma lição que transcenderia o voo e ecoaria nas ações de todos os envolvidos. Marina assistiu enquanto a mulher que havia mudado sua vida desaparecia pelo corredor do aeroporto, sabendo que, de alguma forma, aquele encontro a moldaria para sempre. Com os últimos passageiros desembarcando, Marina ficou para trás, recolhendo os pertences deixados nos assentos e tentando manter a mente clara. O peso da revelação ainda a pressionava. Ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida profissional tomaria um rumo inesperado. O simples fato de não ter sido demitida a deixou aliviada. Mas o novo cargo, a promessa de um aprendizado mais profundo, ainda pairava sobre sua cabeça como uma espada de mudanças. Enquanto guardava as últimas coisas na galley, Marina foi interrompida pela presença de Jorge Mendonça. Ele, com seu semblante sempre sereno e olhar observador,
apareceu à porta. Marina, posso falar com você um momento? Disse ele, com a voz firme, mas sem traços de julgamento. Ela virou-se imediatamente surpresa. Claro, senhor, respondeu com uma mistura de respeito e apreensão. Não tinha certeza do que mais poderia acontecer, mas sabia que, qualquer que fosse o próximo passo, estava pronta para enfrentá-lo. Jorge aproximou-se com passos calmos, analisando-a com cuidado, mas mantendo um tom de compreensão em sua voz. Eu sei que esse dia foi difícil para você, Marina, e honestamente, acho que você compreendeu a gravidade do que aconteceu. Mas preciso que você entenda uma coisa. A oportunidade que a senhora Martins lhe deu é rara. Muitas pessoas no seu lugar não teriam recebido outra chance. Marina assentiu, sentindo a garganta apertar com a tensão crescente. Eu sei, senhor, e estou muito agradecida. Eu prometo que vou mudar, que vou aprender com isso. Jorge cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça, ponderando sobre as palavras dela antes de continuar. Há algo que você precisa saber sobre a senhora Martins. Ela é uma mulher de grande compaixão, mas também de uma expectativa alta. Se ela lhe deu essa oportunidade, é porque acredita que você tem potencial para ser uma pessoa melhor. Mas ela vai observar atentamente como você lida com o que vem a seguir. A cada palavra de Jorge, Marina sentia o peso da responsabilidade crescer. Era como se, além de carregar sua própria culpa, ela também tivesse que provar para alguém muito maior do que si mesma que era digna dessa segunda chance. Eu entendo, disse ela com a voz baixa. Eu não vou desperdiçar isso. Jorge a observou por mais um instante, antes de dar um passo à frente, e, para surpresa de Marina, estender a mão. Boa sorte, Marina. Acredito que você pode mudar, mas essa transformação só depende de você. Marina, um pouco surpresa, apertou a mão de Jorge com firmeza. Obrigada, senhor, vou me esforçar. Ele sorriu levemente e, sem dizer mais nada, deixou a cabine, desaparecendo pelo corredor do aeroporto. Marina ficou sozinha por um momento, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O avião vazio ao redor parecia mais silencioso do que nunca, quase como se o ambiente estivesse esperando que ela processasse o impacto daquele dia. Pouco depois, a chefe de cabine, Renata, apareceu, seus saltos batendo suavemente no carpete, enquanto ela se aproximava de Marina. Marina, preciso que venha até a sala de reuniões. Temos que discutir sua nova posição, disse Renata de forma direta, mas sem hostilidade. Era apenas um fato, algo que precisaria ser resolvido. Marina seguiu Renata em silêncio, atravessando os longos corredores do aeroporto. Seus passos ecoavam enquanto passavam por áreas movimentadas, mas tudo ao redor parecia borrado, como se sua mente estivesse isolada no que estava por vir. Finalmente chegaram a uma pequena sala de reuniões onde um supervisor já aguardava com um tablet nas mãos. Ele olhou para Marina com uma expressão neutra, como se estivesse prestes a cumprir um protocolo. Marina, conforme discutido, você não será demitida. No entanto, será transferida para um cargo diferente, em outro setor, como parte da decisão da senhora Martins. Marina assentiu, com o coração acelerado. Sim, senhor. Estou pronta para assumir qualquer cargo que me for designado. O supervisor continuou, digitando algo no tablet. Você será transferida para o setor de atendimento ao cliente. Vai lidar diretamente com os passageiros de todas as classes, desde o check-in até o embarque. Vai enfrentar reclamações, lidar com problemas e, o mais importante, aprender a ver cada pessoa como um indivíduo, sem julgamentos. O impacto daquelas palavras a atingiu em cheio. O setor de atendimento ao cliente era conhecido por ser desafiador, com reclamações e tensões constantes. No entanto, Marina sabia que era exatamente esse tipo de experiência que ela precisava. Lidar com todos os tipos de passageiros, ver a diversidade de pessoas que utilizavam os serviços da companhia, seria o verdadeiro teste de sua mudança. Eu aceito, disse ela com determinação. Estou pronta para aprender. O supervisor levantou os olhos do tablet e deu um leve sorriso, satisfeito com a resposta. Ótimo. Vamos marcar seu treinamento para a próxima semana. Renata, que estava ao lado o tempo todo, deu um leve aceno de aprovação.
Você terá muito trabalho pela frente, Marina, mas acredito que essa experiência vai mudar sua visão de mundo. E se precisar de ajuda, estaremos aqui. Marina agradeceu, ainda absorvendo a realidade de sua nova função. O que poderia ter sido uma demissão humilhante se transformava agora em uma oportunidade. Uma oportunidade de aprender, de mudar e talvez de se redimir. Ela sabia que seria difícil, que enfrentaria desafios diários, mas agora sentia algo que não sentia há muito tempo: esperança. Ao deixar a sala de reuniões, Marina olhou pela enorme janela de vidro do aeroporto, observando os aviões decolando e pousando. Cada decolagem representava uma nova jornada, um novo começo, e ela sentiu que, de alguma forma, sua vida também estava prestes a decolar de um jeito completamente diferente. A oferta surpreendente de Eunice Martins havia lhe dado a chance de reconstruir sua carreira. E, mais importante ainda, sua visão de mundo. O dia do treinamento chegou rápido. Marina se levantou naquela manhã com um misto de ansiedade e determinação. O uniforme que sempre vestia com orgulho agora parecia carregar um peso diferente. O espelho refletia mais do que apenas a imagem de uma aeromoça. Ele mostrava uma jovem mulher em busca de redenção. As palavras de Eunice ainda ecoavam em sua mente e a responsabilidade de provar que tinha aprendido a lição parecia maior a cada dia. Ao chegar à sede da companhia aérea, Marina sentiu o coração acelerar. O setor de atendimento ao cliente era conhecido por suas longas filas de passageiros ansiosos, reclamações constantes e a necessidade de lidar com todos os tipos de problemas. Este era o campo de batalha real, onde ela enfrentaria o desafio de lidar com pessoas de todas as origens, condições e situações. Era também o lugar onde ela aprenderia, na prática, a tratar cada indivíduo com o respeito que sempre deveria ter sido dado. Marina, certo? A voz que a tirou de seus pensamentos era de Cláudio, o supervisor do setor. Ele era um homem de meia idade, de olhar firme e um ar de experiência que o tornava respeitado por toda a equipe. Ele a observava com um leve sorriso. Bem-vinda ao novo setor. Hoje é o primeiro dia de seu treinamento. Espero que esteja pronta. Estou, senhor. Quero aprender tudo o que for necessário, respondeu Marina, tentando transmitir confiança, apesar da leve tremedeira em suas mãos. Cláudio assentiu e a conduziu pelo grande salão de atendimento. A área estava cheia de passageiros esperando, alguns irritados, outros apenas cansados da espera. O burburinho das vozes misturava-se ao som dos teclados e dos telefones tocando ao fundo. A equipe de atendimento trabalhava rapidamente, tentando acalmar os ânimos e solucionar os problemas o mais rápido possível. Este setor, começou Cláudio enquanto caminhava ao lado de Marina, não é para os fracos. Aqui você vai lidar com pessoas em seus piores momentos. Quando um voo atrasa, quando uma mala se perde, quando a passagem é cancelada, todos esses problemas recaem sobre nós. Nosso trabalho é manter a calma e oferecer a melhor solução. Mas acima de tudo, Marina, nosso trabalho é tratar cada pessoa como se fosse a mais importante no mundo, independentemente da situação. Marina ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. O que Cláudio dizia parecia um reflexo direto da lição que Eunice lhe havia dado no voo. Tratar cada pessoa como única, ver além das aparências e dos julgamentos superficiais. Era ali, naquele caos de atendimentos, que ela começaria a moldar uma nova versão de si mesma. O primeiro teste de Marina chegou mais rápido do que ela esperava. Pouco depois de ser apresentada à equipe, uma mulher de meia idade, visivelmente estressada e com 2 crianças pequenas ao seu lado, aproximou-se do balcão. Sua expressão era de pura frustração, e ela já começava a falar antes mesmo de Marina ter a chance de cumprimentá-la. Meu voo foi cancelado, e ninguém me disse nada. Estou aqui há horas e minhas crianças estão exaustas. Eu preciso de uma solução agora, disse a mulher, sua voz alta atraindo olhares dos outros passageiros ao redor. Marina sentiu o peso da pressão imediatamente. A mulher estava irritada, suas crianças choravam e a situação parecia fora de controle. Mas,
Lembrando-se das palavras de Eunice e do conselho de Cláudio, Marina respirou fundo e sorriu calmamente. Entendo completamente sua frustração, senhora. Eu sei como pode ser difícil com crianças em uma situação assim. Vou fazer o possível para ajudá-la o mais rápido possível. Vamos resolver isso juntos, tudo bem? Disse Marina, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. A mulher, que parecia pronta para explodir, foi aos poucos relaxando ao ver a abordagem tranquila de Marina. Eu só quero que isso acabe logo. Estou cansada, disse ela, agora com a voz mais baixa, quase derrotada. Eu entendo. Vou verificar as opções para você. E enquanto isso, posso arranjar algo para as crianças comerem? Temos alguns lanches aqui para situações como esta. A mulher assentiu, agora com lágrimas nos olhos, claramente exausta. Marina chamou uma colega que providenciou os lanches para as crianças enquanto ela verificava os detalhes do voo cancelado. Após alguns minutos, conseguiu realocar a passageira em outro voo e providenciou vouchers para alimentação e hospedagem, já que o próximo voo seria na manhã seguinte. Quando a mulher recebeu as informações, a expressão de alívio em seu rosto foi evidente. Obrigada, de verdade. Eu achei que ninguém aqui se importava, disse ela, quase emocionada. Marina sorriu, sentindo uma sensação de realização. Estamos aqui para ajudar. Espero que o restante da sua viagem seja tranquilo. Quando a mulher se afastou, Cláudio, que observava de longe, se aproximou de Marina com um olhar de aprovação. Bom trabalho. Você manteve a calma e lidou com a situação da maneira correta. É disso que se trata este trabalho, ser a pessoa que faz a diferença em um dia difícil. Marina sorriu timidamente. Ainda tenho muito o que aprender, mas estou começando a entender. O dia continuou com mais atendimentos, algumas situações mais complicadas que outras, mas Marina foi gradualmente encontrando seu ritmo. A cada interação, ela sentia que estava se aproximando um pouco mais da pessoa que queria ser, alguém que enxergava as pessoas além das aparências, que oferecia compaixão e empatia em vez de julgamentos precipitados. Ao final do turno, Marina estava exausta, mas de um jeito diferente. Não era apenas o cansaço físico de um dia de trabalho árduo, mas um cansaço emocional que vinha da percepção de que, de fato, a mudança que Eunice havia mencionado estava começando a ocorrer dentro dela. Enquanto Marina arrumava suas coisas para ir embora, Cláudio passou por ela e deu um leve aceno. Bom primeiro dia, Marina. Continue assim, e logo você será uma peça essencial por aqui. Ela agradeceu, sentindo-se satisfeita, mas ainda ciente de que o caminho era longo. A transformação que havia começado naquele voo não seria fácil, mas a cada dia ela se aproximava mais da versão de si mesma que desejava alcançar. Ao sair pela porta de vidro do aeroporto, o vento frio da noite tocou seu rosto, trazendo um senso de renovação. A cidade ao redor estava iluminada, mas, de certa forma, Marina também sentia uma nova luz dentro de si. Ela sabia que, de agora em diante, cada dia seria uma oportunidade de provar a si mesma e ao mundo que podia ser diferente. A transformação estava apenas começando. Meses se passaram desde o início da nova jornada de Marina no setor de atendimento ao cliente. O que começou como um desafio doloroso, logo se transformou em uma lição contínua de humildade, paciência e empatia. A cada dia, Marina enfrentava passageiros com os mais diversos problemas, mas mais importante que isso, ela enfrentava seus próprios preconceitos e falhas. A experiência havia mudado Marina profundamente. Ela já não era a mesma aeromoça que meses atrás julgava as pessoas pelas aparências. Agora ela enxergava cada passageiro como um ser humano, cada um com uma história diferente, com lutas e desafios próprios. E era com esse novo olhar que Marina lidava com cada situação que surgia, sempre lembrando das palavras de Eunice e do impacto que aquela mulher tivera em sua vida. Certa manhã, enquanto trabalhava no balcão de atendimento, Marina foi surpreendida por uma presença inesperada. Ao olhar para frente, seu coração quase parou. Lá, parada com o mesmo semblante sereno e o olhar sábio, estava Eunice Martins.
Ela vestia um elegante casaco cinza que refletia seu estilo discreto, mas poderoso. O tempo parecia parar por um momento, enquanto Marina processava o que estava vendo. Senhora Martins, balbuciou Marina, completamente surpresa e, ao mesmo tempo, tomada por um misto de nervosismo e gratidão. O que a traz aqui? Eunice sorriu levemente, sem perder a calma que sempre a acompanhava. Estou de passagem por aqui e decidi fazer uma visita. Queria ver como você está se saindo. Seus olhos percorreram o ambiente ao redor e ela parecia satisfeita com o que via. Ouvi dizer que você tem feito um trabalho excelente. Marina sentiu o rosto corar de leve. Eu estou tentando. Tenho aprendido muito, mais do que eu poderia imaginar. Eunice caminhou lentamente até o balcão, seus passos firmes, mas gentis. Isso é bom de ouvir, Marina. Eu sabia que você tinha potencial para mudar, e parece que eu estava certa. O peso das palavras de Eunice tocou Marina de uma forma profunda. Ela sabia que aquela era mais do que uma simples visita. Era uma espécie de veredito, um momento em que Eunice avaliava não apenas o trabalho que Marina vinha realizando, mas a mudança que havia ocorrido em seu interior. Eu devo tudo isso a você, disse Marina com sinceridade. Se não fosse pela chance que você me deu, eu não sei onde estaria agora. O que aconteceu naquele voo mudou minha vida. Eunice assentiu levemente. Fico feliz em ouvir isso, mas lembre-se, Marina, a mudança não foi por minha causa. Ela veio de dentro de você. Eu apenas ofereci a oportunidade. Você foi quem escolheu aprender com ela. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas lutou para mantê-las sob controle. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. A lição que me ensinou, eu carrego isso todos os dias. Eunice, sempre tranquila, colocou uma mão gentilmente sobre o balcão. O mais importante agora, Marina, é o que você fará daqui para frente. Nunca deixe de enxergar as pessoas como elas realmente são. O respeito é a base de tudo, e você já aprendeu isso. Mas o desafio é continuar aplicando isso todos os dias. Marina assentiu vigorosamente. Eu prometo que vou continuar me esforçando. Nunca mais quero cometer os erros que cometi no passado. Eunice sorriu, um sorriso que transmitia tanto compaixão quanto sabedoria. Eu acredito em você, Marina, e sei que vai continuar nesse caminho. Estou orgulhosa de ver a pessoa em que você está se tornando. As palavras de Eunice foram o ápice de tudo o que Marina vinha esperando. O perdão que ela tanto buscava, o reconhecimento de que estava no caminho certo, estava ali, naquele simples gesto. As lágrimas que ela tanto lutava para segurar começaram a escorrer, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Obrigada, senhora Martins, disse Marina, sua voz embargada pela emoção. Obrigada por me dar essa chance. Eunice sorriu mais uma vez antes de se afastar levemente. Continue no seu caminho, Marina. A vida sempre nos dá novas oportunidades, mas cabe a nós aproveitá-las. Com essas palavras, Eunice virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Marina a observou se afastar, sentindo uma mistura de alívio e renovação em seu coração. Ela sabia que aquele momento marcava o encerramento de um capítulo importante de sua vida. Um capítulo de aprendizado, de mudança, de redenção. Quando Eunice desapareceu no fluxo de pessoas, Marina enxugou as lágrimas, respirou fundo e voltou ao trabalho. O mundo ao seu redor parecia o mesmo, mas para ela, tudo havia mudado. Ela agora compreendia o verdadeiro valor de cada pessoa que passava por aquele balcão, de cada situação que enfrentava. A transformação estava completa, mas o aprendizado continuaria. Afinal, como Eunice havia lhe ensinado, a mudança verdadeira não vem de um único momento, mas de uma escolha diária de ser uma pessoa melhor. E Marina, agora com uma nova visão de mundo, estava pronta para continuar fazendo essa escolha, todos os dias. O capítulo da humilhação se tornara uma lição valiosa, e de todas as reviravoltas da vida, a mais inesperada foi o perdão e a confiança que ela jamais imaginou que receberia.